E no dia seguinte, o tempo convocou uma reunião urgente e quando todo mundo chegou lá, ele explicou que havia uma situação muito complicada que estava acontecendo na Coreia do Norte, que uma mulher chamada Tóxica acabou aparecendo por lá, uma anomalia, e agora querem executar ela. E daí perguntaram qual seria a situação complicada, e daí o tempo explicou que ela não tinha sido vista pelo planeta que ocorreu a anomalia, porque ela tinha acabado de chegar quando a anomalia chegou, e aí acabou sugando ela junto. Só que o problema é que o nome Tóxica dela vem do fato dela emitir uma toxicidade tão alta que os que estão perto acabam morrendo. Só que ela consegue controlar isso quando está acordada e consciente. Só que quando ela dorme, ela precisa estar num local separado, porque senão ela pode acabar matando qualquer um, num raio de 10 metros. E se um sangue dela cair no chão, por mais que seja uma gota, num raio de até 1 quilômetro, as pessoas podem acabar morrendo. Só que o problema é que se ela morrer, as pessoas, num raio de vários quilômetros, até mais potente que uma bomba atômica, pode ser o dano letal que ela pode causar. E perguntaram qual seria o problema, não era só retirá-la de lá? E daí respondeu o tempo que é uma situação complicada. Daí, como o presidente estava lá, ele explicou que esse país era fechado e que as pessoas não podiam simplesmente entrar lá de qualquer jeito, já que eles se isolavam do resto do mundo, então teria que entrar em contato primeiro com ele, explicar a situação e ver se eles concordavam em soltar a mulher para fora daquele país, que se ela ficar lá, se ela acabar sofrendo qualquer ferimento, pode ser letal para qualquer um, então precisava tirá-la de lá urgentemente. Além do mais, aquele país, se a pessoa entrar sem autorização, pode acabar tendo vários problemas e pode até ser sentenciada à morte. E ela está com esse problema agora, já que ela não entende o que eles dizem. Ela foi capturada e daí ela agora está aguardando a execução, por mais que ela não saiba disso. Nós temos que entrar em contato e falar a respeito disso imediatamente, senão pode ser fatal. E daí eles entraram em contato com a Coreia do Norte, só que aí não quiseram dar muito ouvido para o que eles disseram. Disseram que era uma invasora que deveria ser morta. E daí eles falaram que isso não poderia ocorrer, senão eles poderiam acabar morrendo. Eles não quiseram dar ouvidos a eles. Então o Alfredo teve uma ideia de mandar um robô para lá, que se parecia com um ser humano. Daí, no momento que estava preparando a execução da mulher, o robô acabou chegando lá por um portal e falou no idioma deles e ao mesmo tempo no idioma que a mulher podia entender. Daí explicou a situação para eles, só que eles assim ainda não estavam acreditando. Então o robô viu uma planta por lá e ele trouxe lá perto da mulher e falou para ela cuspir naquela planta, só para mostrar o risco que eles estavam tendo. Estavam querendo segurar o robô, só que na hora que a mulher cuspiu na planta, a planta morreu instantaneamente, ficou com uma aparência muito feia. Daí eles viram e daí concluíram que a mulher tinha uma doença terrível e daí quiseram mesmo matar ela. Só que o robô explicou que se matassem ela, ele ia acabar matando não só ela, mas o país inteiro e mais alguns ao redor, porque ela emite uma toxicidade tão alta que pode acabar matando qualquer um. Não quiseram dar ouvido e daí prepararam para atirar neles com armas. Só que o robô disse que ele não era um ser humano comum e que ele estava falando era verdade. Daí ele se abriu para mostrar que era verdade, que ele era um robô. Daí eles ficaram com muita raiva disso, daí quiseram atirar nos dois, só que na hora o robô correu, pegou a mulher e saiu por um portal. Daí nessa hora o Jonas chegou lá junto com a mulher e colocou um bracelete nela. Daí ela perguntou o que era aquilo, daí o Jonas disse que era um regulador de poderes que poderia ajudar a controlar os poderes dela melhor, porque ele sabia que se ela se desesperasse, o poder dela poderia se ativar sem ela querer e acabar matando qualquer um ao redor. Ela agradeceu por ele ter dado aquilo que iria ajudar, que realmente ela já estava muito nervosa com aquilo. Daí deram alguma coisa para ela comer e depois que ela se acalmou mais, ela explicou o que ela estava fazendo naquele planeta. Ela disse que estava lá no planeta, que ela soube que os universais iriam se reunir lá e que ela poderia pedir uma ajuda para dar um jeito nos poderes dela, para não matar mais as pessoas que estavam ao seu redor. Que ela disse que o nome dela é Tóxica, mas era conhecido também como Presença Mortal, que acabava com qualquer um que estava perto dela quando ela ficava desesperada ou nervosa. E ela não queria mais isso para a vida dela, e daí, depois que ela acabou passando por vários planetas, ouviu falar dos universais e resolveu pedir ajuda para eles. E daí, o tempo que era um universal conversou um pouco com ela, e daí disse que poderia dar um jeito nos poderes dela. E daí explicou que o regulador de poderes ajudaria a não ativar os poderes dela involuntariamente, que ela poderia dar uma regulada e modificada para poder usá-lo em certos momentos específicos. E daí, depois disso, ela agradeceu e perguntou que planeta era esse. Daí explicaram para ela que era um planeta de um universo diferente dos outros que ela havia passado. Daí, depois de explicar melhor para ela, ela entendeu tudo. E ela disse que queria pelo menos ficar por aqui, que percebeu que era bem mais tranquilo. E daí concordaram com ela, e daí de hospedar ela no local. Só que aí no dia seguinte, os Estados Unidos começou a receber ameaça de guerra da Coreia do Norte, pelo que aconteceu com que estão ao robô e a mulher.
E daí, quando estava ouvindo isso, daí eles entraram numa reunião para perguntar o que iriam fazer. O Robert se levantou e disse que iria dar um jeito nisso. Daí falaram para ele não fazer nenhuma besteira, ele disse que iria evitar uma guerra. E simplesmente saiu de lá. Daí ficaram preocupados porque sabiam do temperamento dele. Daí rapidamente ele apareceu de volta. Daí perguntaram o que foi que ele fez. Daí ele explicou que aquele país, como ele era muito fechado, ele dependia muito da sua agricultura de dentro. E já que não tinha muita relação com os países exteriores, ele resolveu dar uma coisa para eles começarem a depender dos outros. E perguntaram o que realmente ele fez. Ele disse que acabou mandando uma nuvem de gafanhoto para lá para poder dar um jeito na vegetação. E daí alguém perguntou se ele podia fazer isso. E ele disse que com o poder do controle do caos ele conseguia controlar qualquer tipo de situação caótica e até coisas que podiam causar destruição, como animais. E daí Toxica disse que lamentava por isso, já que foi culpa dela ter aparecido naquele planeta e ter ido lá naquele país. Daí falaram que está tudo bem, já que ela não tinha culpa da anomalia ter sugado ela e feito ela aparecer diretamente lá. Por mais que ela tivesse chegado no planeta, ninguém contava que aquilo viesse acontecer. E daí tranquilizaram ela. Daí depois de um dia, ouviu-se a notícia que a Coreia estava precisando de ajuda do exterior, porque os gafanhotos entraram lá como uma nuvem e acabaram acabando com a vegetação de lá. Daí eles começaram a pedir ajuda e recursos de uns países afora, já que eles não tinham escolha. E falaram com o Robert a respeito disso. E ele disse que se não tivessem engolido o orgulho deles, eles acabariam não engolindo mais nada, porque iriam passar fome, se não buscasse ajuda externa. Então ele fez isso para garantir com que uma guerra tão ruim não viesse a acontecer e vidas inocentes não viessem a ser perdidas, porque ele sabia que poderia dar uma coisa muito ruim. Daí ele saiu e a Tóxica pediu para acompanhar ele. E daí ele perguntou o que ela queria. Ficou muito grata por ele ter defendido ela em alguns momentos. Ele disse que não era justo ficar culpando alguém por uma coisa que a pessoa não podia controlar. E daí ela achou até ele interessante, mas ele já foi logo cortando o assunto, dizendo que ele só estava fazendo o que devia fazer, nada mais. Daí ela disse que eles eram do mesmo universo. Ele disse que sim, pois os dois eram do Destroyverso, mas isso não quer dizer muita coisa. Daí ele saiu indo e daí ela resolveu voltar para a casa que ela estava hospedada para relaxar um pouco. E em algumas horas depois, o Marcos estava conversando com a Tóxica e aí, de repente, do nada, o Roberto acabou aparecendo lá, em formato de uma bola, caiu em cima da cabeça do Marcos, daí rolou um pouco no chão e voltou à sua forma humana. E daí ele disse que tinha uma novidade para ele. Daí o Marcos falou que não precisava chegar desse jeito. Daí ele pediu licença para a Tóxica e daí ela deu toda a licença. Daí ele foi conversar com o Marcos e disse que mais alguém havia chegado. Daí perguntou quem. Daí o Roberto disse que a polícia acabou achando marcas de queimadura no local onde os bandidos haviam mantido mais pessoas de refém, algumas pessoas sequestradas. E daí que elas acabaram sendo libertas por um rapaz alto que havia atravessado a parede como se estivesse queimando ela, derretendo. Daí o Roberto disse que era um dos amigos dele que trabalhava como herói pelo multiverso, que era Fernando, que tinha o poder de destruir as coisas por destruição térmica, que ele aquece as coisas até destruir elas. Daí o Marco ficou animado, soube que tinha mais um rapaz super poderoso por lá. Daí eles disseram para encontrar ele. Daí seguiram as pistas que os policiais deixaram, que eles foram falar com eles. O Marco ficou como denunciador. Daí, no momento, o celular do Roberto acabou tocando, que eles tinham um comunicador entre eles. Daí o Fernando acabou falando onde ele estava, e daí acabaram se encontrando. Ficaram muito felizes. Daí Roberto disse que tinha um novo amigo para apresentar, que era Marcos, o Colossal. Daí ficaram felizes, daí eles foram para a casa da Sarah, e daí lá eles contaram tudo, e daí apareceu a Tóxica. Daí o Felipe, que era o Cat Blanc, que estava por lá também. Daí o Marcos perguntou o que ele estava fazendo por lá, e daí o Robert acabou aparecendo, e disse que ele estava sob a tutoria dele. Daí o Felipe acabou dizendo que ele acabou recebendo um bracelete que poderia ajudar ele a controlar o poder dele, que ele recebeu. Mas aí falaram que ele já não havia mais estado com poderes, que o Robert destruiu. Só que aí o Robert disse que o empoderador acabou aparecendo e que acabou dando novamente os poderes dele. Só que dessa vez ele tem um regulador de poderes, que ele só usa quando necessário. Daí a Tóxica acabou saindo um pouco e daí foi falar com o Robert. Mas aí ele saiu. Daí ela percebeu que não tinha muita chance com ele, já que ela estava começando a ficar interessada nele. E
resolveu desistir.